aos nossos irmãos, a todos aqueles que adentraram a este lugar nesta noite. Repouse sobre a sua vida a bênção do Senhor. Que a Vé te abençoe. Que a Vé te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos em mais um domingo, de acordo com o Novo Testamento, com o livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro dia da semana, não é verdade? De acordo com as cartas escritas a partir da inauguração da Igreja de Jesus em Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que o domingo é o primeiro dia da semana. E é uma alegria tê-los conosco nesta noite. Já abençoamos todas as mulheres da Insegec Formosa. Já declaramos pela fé que o menor virá a ser 1000 e o mínimo a grande e poderosa nação. Porque quem vai fazer isso a seu tempo é Yahvé, o nosso Deus. Amém? Aleluia. E hoje nós vamos ministrar a palavra, e eu quero dizer de antemão que ela não é específica para as mulheres, porém uma palavra que com certeza atingirá todos nós que aqui estamos. Vamos citar sim pouquíssimas mulheres. Porém, eu creio que à medida em que o Espírito Santo for trabalhando através da palavra, todos nós vamos receber a porção que o Senhor preparou para cada um de nós. Estamos no mês de maio, e quem se lembra sobre a porta do mês de maio? A porta da obediência. Aleluia. Hoje nós vamos tratar sobre mulheres obedientes que carregaram um propósito. Vou repetir o tema. Mulheres obedientes que carregaram propósito. Agora olhe para quem está aí perto de você e fale: mulheres obedientes que carregaram propósito. Aleluia. Vou citar mais uma vez, não sei se já está sendo transmitido. Se não estiver, eu gostaria que o tema fosse mais uma vez ouvido. Mulheres obedientes que carregaram propósito. Queridos, nós poderíamos citar centenas e milhares de mulheres que passaram antes de nós, que carregaram um propósito. Nós poderíamos citar mulheres da atualidade que carregam um propósito, mulheres que convictamente obedecem a Deus. Não porque alguém disse, não porque alguém formou, não porque alguém cobrou, não porque alguém exigiu. Porém, mulheres convictas, mulheres que sabem o que carregam, mulheres que, eu poderia dizer nesta noite, têm convicção de chamada, de missão, de propósito, de confiança, de submissão, e você poderá dar mais nomes. Se você assim o quiser, você pode nomear mulheres
convictas do seu propósito. Mulheres e mães bíblicas e não bíblicas, porém conscientes de que foram escolhidas. Fale assim nessa noite: eu sou um escolhido. Eu fui escolhido por Deus para carregar propósito. Aleluia, glória a Deus. Mulheres, e por que não dizer homens, todos nós carregamos propósito. Porém, vamos citar mulheres nesta noite que, além de carregar propósito, cumpriram o propósito. Há uma diferença em ter consciência de que você carrega propósito e carrega e cumpre o propósito. Eu trouxe uma mulher do Antigo Testamento que chama a minha atenção de uma forma muito particular. Pouco se fala sobre essa mulher, fala-se muito sobre o propósito que ela carregou e o legado que deixou, mas sobre ela especificamente fala-se muito pouco. O nome dessa mulher é Joquebede. Quem foi Joquebede? Uma mãe de fé, eu diria nesta noite, desembaraçada. Fale para quem está perto de você: uma mulher de fé, desembaraçada. A palavra é muito clara no livro chamado Êxodo, quando narra a história de Joquebede. Eu acho que o fundo musical está um pouco alto. Por favor, acho que poderíamos abaixar um pouquinho. Eu estava ouvindo uma transmissão outro dia, o fundo musical atrapalhava um pouco a voz de quem estava aqui ministrando. E é uma observação que eu sempre faço quando eu fico atenta a tudo o que nós liberamos neste lugar. Então, o fundo musical um pouquinho abaixo da voz de quem ministra, deixa a palavra fluir sem nenhum ruído. Queridos, uma mulher de fé, desembaraçada. A Bíblia diz que Joquebede carregava o propósito de ser mãe, de profeta, líder e legislador. Profeta, líder e legislador. A gravidez de Joquebede deu-se um período muito difícil para o povo de Israel. Joquebede habitava com a sua família no Egito e viviam debaixo de regras, debaixo de comandos que lhes eram impostos por aqueles que governavam sobre o Egito. E a Bíblia diz que Joquebede mais uma vez ficou grávida. E é interessante porque exatamente naquele momento uma ordem fora expedida, expressamente comandada do trono do faraó do Egito, melhor dizendo, do faraó egípcio, aos israelitas através das parteiras egípcias. E é tão interessante porque a ordem era exterminar, matar, jogar no rio Nilo qualquer menino macho hebreu que nascesse a partir daquele momento. E Joquebede sabia disso. Sabia que em todos os lares hebreus,
os meninos que nascessem deveriam ser jogados ao Nilo e alimentarem os crocodilos. E comecei a meditar um pouco sobre o texto e extrair uma palavra tremenda para a minha vida, eu creio que para todos nós que estamos ouvindo nesta noite. Fé. Joquebede, uma mulher de fé. Tentei colocar-me no lugar dela, não consegui. Avaliando a situação de Joquebede, nos deparamos com uma situação em que a mulher de fé aceitou o desafio. Aceitou o desafio de guardar o profeta 9 meses em sua barriga. Aceitou o desafio de escondê-lo durante 3 meses em sua casa. Um bebê chora e às vezes chora muito. Não é verdade? Imagine esconder um bebê durante 3 meses sem que o seu choro fosse ouvido. Aceitou o desafio de ao final colocá-lo num cestinho e levar o cesto à beira do rio Nilo para que aquela criança se salvasse. Eu diria a você nessa noite, aquele pequeno embrulho foi encontrado pela filha do faraó. Aquele cestinho que estava ali entre os juncos, quem sabe preso ali à borda do rio, teve um final feliz. A filha do faraó, além de encontrá-lo e poupar-lhe a vida, deu a Joquebede, a sua mãe biológica, a liberdade e o privilégio de criá-lo até determinada idade. Que propósito carregava Joquebede? O propósito carregado por ela tinha nome. Que propósito carregava aquela hebreia corajosa, de fé? A palavra diz que ela trazia em seu ventre, eu vou repetir, um profeta, um líder e um legislador. Quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia? O propósito que Joquebede carregava em seu ventre. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamados esses livros de o Pentateuco, ou seja, 5 Pentateuco, 5 livros. E o Senhor foi falando ao meu coração de uma forma tão forte, e eu quero compartilhar com você hoje. Quem carrega propósito não teme a hostilidade. Quem carrega propósito não teme o medo. Quem carrega propósito não teme a cólera do faraó. Quem carrega propósito não teme a inveja do inimigo. Quantos aqui carregam propósito? Quem carrega propósito leva a sério a sua trajetória. Fale para o seu irmão, quem carrega propósito leva a sério a sua trajetória e estará sempre atento a obedecer o idealizador do propósito. Aleluia, aleluia. Nós que estamos aqui nesta noite, todos nós, carregamos propósitos, queridos. Tornou-se assim célebre aquela frase: Deus não une pessoas, Deus une propósito.
Mas às vezes nós procuramos o propósito da união de pessoas e ainda não encontramos. Então que cada um de nós comece a buscar qual é o meu propósito. Onde está essa unidade, Senhor? Para que o propósito se manifeste em nome de Jesus. Joquebede carregava o propósito de cumprir a vontade de Deus sobre Moisés. Aleluia. Moisés seria o libertador do povo de Israel. Moisés seria quem Deus usaria para tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-lo à terra prometida. E diga-se de passagem, ficaram 40 anos na terra desértica, rodando, andando em círculos por conta da desobediência de um povo. Obediência versus desobediência. Joquebede deixou o seu legado. Quantos creem nisso? Deixou o seu legado. Seu nome hoje é falado neste lugar, é lembrado nesta noite. Sua fama perdura através de seu filho Moisés. Deus honrou o seu firme propósito dentro da obediência de uma mulher hebreia. Eu gostaria que nós colocássemos Números 26, 59. Vamos ver o que a palavra está dizendo. Nós vamos aproveitar a versão que temos ali. Para todos diz assim: e o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. O nome dessa mulher foi registrado no Pentateuco e é falado nesta noite, neste lugar, para a glória de Deus. Pastora, como Deus honrou o seu firme propósito na vida de Joquebede. Usou Moisés para libertar o seu povo da escravidão egípcia. Deus também escolheu Arão para ser sumo sacerdote. Que tremendo! Sumo sacerdote do povo de Israel. Deus escolheu Miriam como líder das mulheres hebreias. E toda a família da tribo de Joquebede foi escolhida por Deus para liderar os rituais do culto. Que maravilha, toda uma família separada, ativa. O resultado do propósito em obediência ao Senhor. Vamos falar sobre outra mulher, já encontra-se esta no Novo Testamento, Maria de Nazaré. E eu diria, uma mãe honrada. Joquebede, uma mulher de fé desembaraçada. Maria de Nazaré, uma mãe honrada. Vamos para Lucas 1:31 e diz assim o texto: não tenhas medo, Maria, você encontrou graça, você encontrou favor imerecido. Maria, assim como você e eu, não merecia, mas a palavra diz que ela encontrou favor imerecido, graça diante de Deus. Você vai conceber, você vai engravidar e você vai dar à luz um filho. Que tremendo, um menino. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia.
O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. A confirmação de que Jesus é rei. A confirmação de que Jesus é rei. A confirmação de que Jesus é rei. Aleluia. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Seu reino não terá fim. O seu reino é um reino eterno. Querida igreja, queridos irmãos, Maria carregava o propósito. O propósito de ser mãe do Salvador eterno da humanidade. A ideia assustadora de entregar seu corpo. Ela era uma jovenzinha. Ela era uma adolescente. Entregar seu corpo virgem como instrumento para a operação do Espírito Santo. Podia muito bem ser mal compreendida, mas havia confiança irrestrita. Fale, confiança irrestrita no coração de Maria, queridos. Isso agradou a Deus. Vamos trazer nossas famílias diante do Senhor nesta noite. Confiança irrestrita. Lembrei-me agora de algo que já compartilhei aqui em outras ocasiões, mas vou compartilhar novamente. A minha mãe, durante muitos anos, serviu a Igreja Católica Romana com toda a sua família. E quando ela tinha 20 anos, um americano chamado Reverendo Estevão Sloop começou a fazer o campo em Minas Gerais, e ele ia passando pelas fazendas, ia pregando o Evangelho, ia anunciando Jesus de Nazaré, e anunciando o legado que Maria nos deixou. E um dia ele chegou à fazenda do meu avô, e ali começou a compartilhar o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma pessoas. Não o Evangelho que nos deixa como nós éramos, simplesmente religiosos. O Evangelho onde se olha e se vê mudança, se vê transformação, onde se olha e se vê fruto, onde se olha e se vê vida nova. Nova vida em Cristo. E a minha mãe contava que um dia ela estava ali, com os braços apoiados sobre uma janela na cozinha, enquanto do lado de fora, ao ar livre, toda a família estava reunida. E fazenda, vocês sabem como é. Se tem uma festa, todos os que têm fazenda ao redor são chamados, não é assim? No passado, quando se tinha um culto, todos eram chamados. Hoje a gente não sabe mais como é que essas coisas acontecem, infelizmente. E todos estavam ali. A minha mãe disse que assim que o reverendo Estevão ministrou aquela palavra salvadora, ela terminou de fumar o seu último cigarro, jogou o restante, o quimba, como nós costumamos dizer, no chão, pisou e disse: esse é o meu último cigarro. A partir de hoje eu vou seguir esse Jesus. E desde então a família foi se convertendo a Jesus de Nazaré. E são muitas histórias, não vou contá-las, com certeza seria impossível registrar todas aqui. Mas o que me fez agora lembrar da minha mãe? A minha mãe foi para um seminário teológico, estudou 3 anos em Patrocínio, fez teologia durante 3 anos ali.
E ela contava que ela tinha confrontos enormes com Deus, porque ainda não havia acontecido uma conversão genuína no seu espírito. À medida em que as aulas eram ensinadas, ministradas, havia muito choro, muitas lágrimas e muito confronto, até se concretizar uma real conversão. E os anos se passaram e nós viemos, somos 2 filhas. A minha mãe só veio conhecer a expressão ato profético depois que veio para Insegec. Até então nós não sabíamos nomear isso, porém nós conhecíamos a palavra de Deus. E quantas vezes atos proféticos foram cumpridos nas nossas vidas, nas nossas famílias, embora não conhecêssemos essa nomenclatura. E lembro-me, em Paracatu, a minha mãe fez 2 pacotinhos. Quando nós adentramos a adolescência, aquela fase difícil, não é verdade, pais? A minha mãe fez 2 pacotinhos, embrulhou, enrolou com cordão, amarrou direitinho, e um pacotinho tinha um nome, Eliane. E o outro pacotinho tinha outro nome, Mísia. O que é isso senão um ato profético? Levantava os pacotinhos diante de Deus todas as noites quando ia orar, antes de dormir. Apresentava os pacotinhos diante de Deus e dizia: este é Eliane, este é a Mísia. E eu digo a você nesta noite: dá certo. Dá certo. Dá certo. Havia um casal aqui que estava se separando e a esposa veio: pastora, eu preciso de ajuda, estamos nos separando. E naquela época nós estávamos com a mesa profética ali, com muito azeite, muito vinho misturados. A semelhança desse vaso que nós temos aqui, porém era maior, era grande. E eu disse: Senhor, o que eu vou fazer por esse casal? E o Senhor disse: pegue as alianças deles, amarre-as e coloque-nas dentro do recipiente com azeite e vinho. As alianças vieram, fizemos o que Deus mandou, unimos, ajuntamos e colocamos ali dentro daquele vaso. E ficou, queridos, eu acredito que por uns 2 ou 3 meses. E às vezes eu pensava: Senhor, não é a hora de tirar essas alianças do vaso? E o Senhor dizia: espere um pouco mais. E no dia que o Senhor ordenou que retirássemos, eu chamei aquela esposa aqui, oramos, entreguei as alianças e, para a glória de Deus, eles estão juntos. Eles estão vivendo como casal. Queridos, muitas vezes nós não conseguimos compreender com a nossa mente o propósito. Eu acredito que com a sua mente, com o seu intelecto, Maria não compreendeu. Mas a Bíblia diz que o seu coração agradou o coração de Deus. E eu quero dizer a você nesta noite: o propósito não é gerado na mente. O propósito é gerado em um coração obediente a Deus. Fale para você mesmo: o propósito não é gerado na minha mente. O propósito é gerado no meu espírito. Amém? Maria aceitou o desafio, a semelhança de Joquebede. O propósito gera discernimento espiritual. Maria entendeu, Maria discerniu
espiritualmente. E eu quero ler com vocês Lucas 1, 46 a 55. Houve um discernimento tão tremendo no coração, no espírito de Maria de Nazaré, que ela cantou um cântico de louvor. Ela cantou um cântico de exaltação ao Senhor. Queridos, quando os nossos corações entendem o propósito, discernem o propósito em qualquer área, fale assim, em qualquer área, o nosso coração se alegra em Deus. Sabem o que foi que aconteceu aqui em Lucas 1, 46, 55? Você pode ficar de pé, por favor, vamos juntos declarar essa palavra. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria chamou Jesus de seu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações, nós que estamos aqui nesta noite também, me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou soberbos no pensamento de seus corações. Que poderoso! Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. O Senhor me disse assim hoje: quem carrega propósito não o aborta. Quem carrega propósito não o aborta. A despeito de quaisquer julgamentos, falácias, mentiras, calúnias, etc, etc, etc. Maria sabia que estaria sujeita a tudo isso. Ela poderia ser apedrejada dentro da lei. Mas Maria acreditou tanto no propósito que carregava em seu ventre. E é tão tremendo, eu amo aquela parte quando ela vai visitar Isabel, sua parente, e o João Batista, que já estava dentro da barriga da sua prima, salta, faz movimento. Que tremenda conexão espiritual. Isso a mente não consegue, de forma alguma, explicar. Maria sabia porque sabia que ela estava dentro do propósito de Deus. Quantos de nós sabemos disso? Oramos, 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 oramos pela família, jejuamos, 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 jejuamos. Fazemos atos proféticos e depois falamos mal, falamos mal, falamos mal, falamos mal da esposa, falamos mal do esposo, falamos mal dos filhos, falamos mal de A, B, C, falamos mal, falamos mal. Não aborte o propósito que você carrega. Você vai deixar um legado. O meu pai deixou um legado.
E eu tenho dito a Deus, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado, Deus. Maria de Nazaré, desprezada, lá daquela cidadezinha de Nazaré, cidadezinha da Galileia, desprezada, sem valor, obedeceu. Qual é a porta deste mês? E por que nós não queremos obedecer? Porque nós somos intolerantes, porque nós somos orgulhosos, porque nós somos ególatras. É o pecado que eu tenho confessado a Deus nesses últimos dias. Egolatria, 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 egolatria. Nós não queremos obedecer. E o Senhor nos diz nesta noite, Maria obedeceu em fé, em humildade, em sabedoria, em amor. E você sabia que Maria foi a pessoa mais íntima de Jesus? Não foi João. Não foi João. Foi Maria. Maria tinha intimidade com Jesus de Nazaré. E uma intimidade muito estreita. E ela deixou o seu legado transmitir à geração seguinte a mensagem da fidelidade de Deus. Maria foi escolhida pela vontade de Deus para dar à luz o Cristo, para dar à luz o menino. Fale menino. 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 Jesus em hebraico, Cristo em grego. Jesus, o Cristo. Maria foi devotada, Maria foi humilde e tremendo. Maria, isso é bom para você que está aqui nessa noite, que nunca ouviu e vai ouvir. Maria foi discípula de Jesus. Quantos discípulos nós temos aqui de Jesus de Nazaré? Amém? Maria foi discípula. Que absurdo! Isso contradiz todos os dogmas. Pois eu digo a você apenas 2 exemplozinhos nesta noite. O primeiro está em João 2, de 1 a 5. Evangelho segundo João 2, de 1 a 5. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali Maria, a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para o casamento, para a festa. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, aquilo, queridos, não era uma expressão ou atitude de desprezo da parte de Jesus para com a sua mãe. Às vezes nós lemos e pensamos, que desrespeito, mulher. Era comum. E Jesus disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? Mulher, eu estou falando agora de um assunto extraterreno, mulher. Você vai me entender como a Maria, que me carregou 9 meses no seu ventre. Mas agora eu estou tratando de um assunto extraterreno. É espiritual. Chegou a minha hora, que tenho eu contigo, mulher. E ele volta e diz: ainda não é chegada a minha hora. E a mãe dele, Maria, disse aos serventes, aqueles que trabalhavam na festa, que estavam naquelas bodas em Caná da Galileia, servindo os convidados. Qual é o recado que Maria deixou? Se Maria fosse maior que Jesus, ela teria transformado a água em vinho. Mas ela deixa um recado para eles e para nós.
fazei tudo quanto ele vos disser. Era discípula de Jesus ou não? O que você acha? Você concorda? Atos 1:14. Todos estes perseveravam. Quem eram estes que perseveravam? Quantos eles eram? 120 estavam no cenáculo. 120 homens no cenáculo oravam, de joelho buscando o poder. De repente, quando menos esperavam, Deus mandou fogo do céu. E aí tudo aconteceu. Estavam lá, e quem estava no meio daqueles que estavam esperando o grande, ou a promessa de Jesus se cumprir? Maria. Vamos falar juntos? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Lá estava Maria, e lá estavam os irmãos biológicos de Jesus, sim, porque Maria ficou virgem até se passar o cumprimento do propósito. Depois ela era casada com José. E livremente estava ela para coabitar com seu marido. E eles tiveram outros filhos, a Bíblia deixa isso muito claro. Amém? Houve um impacto espiritual na vida de Joquebede, houve um impacto espiritual na vida de Maria, e precisa haver um impacto espiritual na minha vida e na sua. Quantas vezes estamos vivendo como meros religiosos? E Deus quer nos ensinar a sair de acharmos que nós não precisamos. Só quando nós subimos aqui que nós queremos que os outros nos ouçam. Só quando nós estamos aqui que nós queremos que a igreja receba. Mas nós precisamos receber assentados do lado de lá, queridos. E Deus vai me ensinar. Deus vai ensinar você. Deus vai ensinar o seu povo. Deus vai ensinar a sua noiva. Amém? Jesus de Nazaré está voltando. E Ele vai voltar para um povo convicto de santidade. Eu estou achando que não tem problema. O que tem? O que tem? Não estou fazendo nada demais. Está sim. Cuidado, cuidado, alerta, alerta da parte de Deus nesta noite. Vigie seu corpo, vigie suas fotos, vigie seus vídeos, vigie suas palavras, vigie seus encontros afetivos. Até o marido e a esposa precisam vigiar nos seus momentos de intimidade. Não é porque eu sou esposo e ela é a esposa, ou vice-versa, que os corpos se tornam parque de diversão. A Bíblia é clara. Jesus vai buscar um povo. Perfeito, pastora? Não. Porque a estatura de varão perfeito está lá. Ele é. E quando nos encontrarmos com Ele, também o seremos como Ele. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Mas Igreja de Jesus, pregar a palavra e não viver a palavra é algo muito sério. E nós precisamos estar atentos, atentos, atentos. E eu quero finalizar falando de uma mulher chamada Susana Wesley. Susana Wesley nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1669. Poxa vida, são alguns séculos. Susana Wesley era uma mulher de oração. Conta-se a história que quando ela tinha 5 anos, ela começou a ler a palavra, porque ela via o seu pai ler 20 capítulos da Bíblia todos os dias. E ela foi se interessando de uma forma tão grande,
que tornou-se uma discípula de Jesus de Nazaré. Aos 19 anos ela se casou e ela e o seu marido Samuel Wesley tiveram 19 filhos. E a história diz que ela tinha tempo de orar pelo menos 1 hora todos os dias com cada um dos seus filhos. Nós não fazemos mais o culto doméstico. Nós não sabemos o que é culto doméstico mais. E eu não vou perguntar, porque eu não sei, você não sabe, e nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares, queridos. Susana Wesley teve uma família perfeita? Não, o marido era difícil, insubordinado, gostava de algumas falcatruas. Mas diz a história que eles, dentre os 19 filhos, geraram 2 pregadores que entraram no planeta Terra com um propósito de alcançarem multidões para Jesus de Nazaré e deixaram um legado tremendo. Joquebede deixou um legado, Maria deixou um legado, Susana Wesley deixou um legado. Aleluia! Milhões de almas se renderam a Jesus de Nazaré. A família de Susana foi uma família cuja história de superação, ela orava de 2 a 3 horas por dia. E ela tinha uma regra. Onde está a irmã Maria da Piedade? Onde está meu tecido, por favor? Susana Wesley tinha uma regra. Obrigada. Todas as vezes que ela parava, nenhum dos seus filhos se aproximava, a não ser que fosse algo extremamente urgente ou necessário. Assim viveu Susana Wesley. Um exemplo para nós, queridos. Deixou um legado de paixão por Deus. Deixou um legado de uma serva influenciadora. Deixou um legado para mim e para você. Em certa ocasião, Abraham Lincoln, foi presidente dos Estados Unidos, disse assim: a oração de uma mãe intercessora deixa um legado para as próximas gerações. E disse Lincoln: tudo o que sou devo às orações da minha mãe. Outro dia eu vi algo que eu não me lembrava mais, quando Deus chamou-me para carregar o propósito sobre um povo. Eu disse assim: Deus, e os meus filhos? E o Senhor respondeu-me, através de uma voz profética: dos teus filhos cuido eu. E daí o Túlio contando isso, eu não me lembrava mais disso. Ele resgatou isso. E ele falou: todas as vezes em que eu estive em apuro e ainda estou, eu falo: Deus, o Senhor falou para minha mãe que dos filhos dela o Senhor vai cuidar. Queridos, nosso legado, famílias inteiras convertidas a Jesus de Nazaré. Quem carrega propósito em obediência, carrega legado. Fique de pé e fale para o seu irmão: quem carrega propósito em obediência, carrega legado. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos orar. Na sequência, nós vamos tirar esse softbox daqui e vamos passar para mais um momento da nossa celebração nesta noite. Eu gostaria que vocês levantassem suas mãos para o Pai.
E eu volto a dizer, o legado não é entendido mentalmente. Não perca seu tempo achando que você entende. Não é aqui, é aqui. Amém? Senhor, mas quem sou eu? Senhor, mas eu não tenho uma família que vá dar exemplo. Senhor, não tenho nada para oferecer-te. Senhor, Senhor, o que vão falar sobre mim? E as críticas e os comentários maldosos. Senhor, como vai ser esse negócio? Não tenha medo, Maria. Eu chamei você pelo seu nome. E o Senhor diz a uma mulher aqui nesta noite, de forma específica, você está dizendo, eu já ouvi muitas vezes, Senhor, eu sinto vergonha disso. Senhor, como vai ser isso? E o Senhor diz, chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Tu verás toda a tua descendência. Tu vais viver para ver. Não aborte o propósito. Não aborte o propósito. Você vai deixar um legado de obediência, de fé. Senhor, levantamos nossas mãos. Declaramos que o teu nome é santo. Declaramos que o teu nome é maravilhoso. Declaramos que não há outro Deus como Yahvé. E agora, meu Pai, nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez. Rasgamos não as nossas vestes, rasgamos nossos corações. Deixamo-nos ser circuncidados pelo Espírito Santo da promessa. Cremos, Senhor, que Tu nos escolheste para um propósito. E nós decidimos, à semelhança de Joquebede, de Maria, de Susana Wesley, levar o propósito e ao final entregar o legado. Senhor, eu oro pelas famílias da Insegec Formosa, eu oro pela minha família. Pedimos ao Senhor perdão. Quantas vezes não passamos de meros religiosos? Senhor, a Tua palavra é que todos os nossos filhos serão ensinados do Senhor. E nesta noite nós chamamos nossos filhos. Nesta noite nós liberamos uma palavra profética. Todos os nossos filhos serão discípulos de Yahvé Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Nós chamamos, nós cremos, nós abraçamos o propósito. Senhor, nós firmamos uma aliança contigo, não vamos abortar o propósito, a despeito de qualquer situação. Senhor, foram 40 anos Moisés levando aquele povo difícil, rebelde, porém Moisés perseverou a ponto de dizer, se tu destruíres o povo, tu podes riscar logo o meu nome aí do teu livro da vida. Senhor, isso é muito forte. E hoje nós oramos por nós.
Nós oramos pelas mães da Insegec em Formosa. Nós oramos pelas famílias. Nós oramos pelos filhos. Nós oramos pelos netos, pelos bisnetos. Nós oramos pela nossa posteridade. Em nome de Jesus de Nazaré. E declaramos pela fé. Vamos, Senhor, com certeza, deixar um legado de fé, de compromisso, de submissão. Algo verdadeiro, Senhor, será passado às gerações seguintes. E nós já te louvamos, nós já te adoramos, nós já te exaltamos e nós te aplaudimos bem forte, com um grito de júbilo. Declaramos: tu és santo, 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 santo. Aleluia. Amém e amém.